Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para explicar um pouquinho mais o que é essa técnica de extração ácido-base que muita gente está com dúvida. Para entender essa técnica, a gente precisa primeiro entender a equação de Henderson-Hasselbalch que foi mostrada em aula. A equação de Henderson-Hasselbalch ela surge da constante ácida. Aqui eu coloquei uma equação química generalizada da ionização de um ácido qualquer, o ácido HA, que gera então o íons H+, e a sua base conjugada. A constante ácida é dada pela multiplicação das concentrações dos produtos sobre a concentração do reagente ácido HA. A partir daqui eu vou fazer algumas modificações matemáticas nessa igualdade, algumas modificações convenientes, para que no final a gente atinja então essa equação de Henderson-Hasselbalch. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a função logarítmica a ambos os lados da igualdade. Quando eu aplico qualquer função em ambos os lados de uma igualdade, a igualdade permanece verdadeira. Aqui do lado direito, então, eu vou ter log de uma coisa que está em cima sobre o log de alguma coisa que está embaixo. Pelas propriedades dessa função, a gente tem que log de cima sobre o log que está embaixo é igual log que está em cima menos log do que está embaixo. A gente tem uma outra função ainda logarítmica aqui de uma coisa multiplicada pela outra, que vai ser igual a log da primeira mais log da outra. Daqui eu vou multiplicar tudo por menos 1 para que eu consiga obter menos log de Ka na equação e menos log de H+, que a gente sabe que é equivalente a pKa e pH. Daqui então eu vou isolar o pH, passando tudo que está desse lado para o outro, e vou escrever o pH primeiro porque é mais conveniente para a gente. A gente vai ter então log de uma coisa menos log da outra, que vai ser igual a log da primeira sobre a outra. Essa que é a equação de Henderson-Hasselbalch. Ela correlaciona então o pH, o pKa do ácido e as concentrações do ácido e da sua base conjugada. Vamos fazer algumas considerações aqui a respeito dessa partezinha da equação de Henderson-Hasselbalch. Para isso eu vou tomar então uma concentração qualquer do ácido HA, eu coloquei 1 mol por litro, poderia ser outra concentração, mas não vai ser tão importante de fato a concentração, por quê? Porque eu vou trabalhar aqui com proporções. Então vamos pensar em 5 situações diferentes, para diferentes ácidos HA. A gente tem algumas situações extremas aqui, onde a constante ácida é muito baixa, no sentido de apenas 1% do ácido se interconverte para a base conjugada, e uma outra situação extrema que 99% do ácido se converte na base conjugada. E aqui a gente tem algumas situações intermediárias. O que eu vou fazer então é transformar essas proporções em concentração partindo dessa concentração inicial. Então, a gente tem aqui as diversas concentrações nessas 5 situações. E eu vou dividir, então, essa concentração da base conjugada sobre a concentração de HA. E a gente tem aqui o quociente, o resultado. E aí eu vou aplicar a função logarítmica. Eu tenho esses valores aqui. Log da base conjugada sobre log de HA, que é uma função, é uma partezinha da equação de Henderson-Hasselbalch. Se vocês observarem, quanto maior a concentração de HA, por exemplo, 99%, aqui a concentração do HA está aumentando de baixo para cima, mais próximo de menos 2, essa equação vai se equivaler. Agora, o contrário, quanto menor a concentração de HA, ou seja, maior a concentração da base conjugada, mais próximo de mais 2, essa equação vai se equivaler. Então, numa condição aí, num HA qualquer, que há 99% em sua forma protonada e 1% na sua forma desprotonada, a equação de Henderson-Hasselbalch vai ser igual ao quê? pH vai ser igual a pKa menos 2. Agora, se houver 99% reagido que se interconverteu na sua forma desprotonada, na sua base conjugada, e apenas 1% permaneceu na forma protonada, a equação vai ser igual a pH igual a pKa mais 2. Ou seja, se eu, como um químico, num laboratório, estou fazendo um experimento com uma solução aquosa, a qual eu preciso que nessa solução haja uma quantidade altíssima de um ácido protonado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o pH dessa solução seja igual ao pKa desse ácido menos 2, porque assim eu sei que vai ter 99% de HA na sua forma protonada. E o contrário também. Agora, se eu tenho interesse que na minha solução aquosa haja a forma desprotonada do ácido, da sua forma de base conjugada, eu vou fazer com que a pH daquela solução seja igual a pKa mais 2. Isso se resume muito bem nesse gráfico que foi passado em aula, onde a gente vê aqui que quando há 99% do ácido na sua forma protonada e 1% na sua base conjugada, a gente tem que o pH da solução tem que ser igual a pKa menos 2. E o outro extremo é que quando pH vai ser igual a pKa mais 2,
Nessa situação, vai haver 99% da sua forma, do ácido na sua forma desprotonada, na sua forma de base conjugada, e 1% apenas na forma protonada. Um outro ponto interessante aqui desse gráfico que surge da equação de Henderson-Hasselbalch é quando o pH da solução for exatamente igual ao pKa. Quando isso acontece, há 50% da forma protonada e 50% da forma desprotonada. Por quê? Porque se a concentração da base conjugada é igual à concentração de HA, esse quociente vai se equivaler a 1 e log de 1 é igual a 0. Então, pH vai ser igual ao pKa. Uma outra maneira de ver isso aqui é nessa tabelinha que eu resumi muito bem. Que quanto maior a concentração de HA, mais próximo de pKa menos 2 vai ser o pH. E o contrário também acontece. Quanto maior a concentração de HA menos, quer dizer, quanto maior a concentração da base conjugada, logo, menor a concentração de HA, mais próximo de pKa mais 2 vai ser o pH. Isso é ilustrado muito bem nesses gráficos aqui, nessas curvas de ionização. Aqui eu tenho uma do ácido acético, que a gente vê que em pHs mais baixos, a sua forma vai ser majoritariamente protonada. A sua forma protonada aqui. Quando se aumenta o pH da solução, o ácido acético começa a se desprotonar até que o pH atinge o pKa. Nessa situação, 50% do ácido está na sua forma protonada e 50% na sua forma desprotonada. Aumentando o pH ainda mais da solução, a gente vai ter uma situação que vai haver maior concentração da base conjugada quando se compara com a concentração do ácido protonado. De que maneira isso tudo se aplica na extração ácido-base? Aqui eu trago um exemplo. Coloquei a tabelinha para a gente lembrar aqui o que acontece com a equação de Henderson-Hasselbalch quando há a maior concentração do ácido protonado ou da sua base conjugada. E aqui eu trago uma situação onde existe uma mistura de 3 compostos químicos diferentes. E eu, como químico, nessa mistura, eu vou querer separá-la. Ok? Existem diversas situações no laboratório que a gente precisa recorrer a diversas técnicas de separação, de purificação. Então aqui é um exemplo apenas. Neste exemplo, eu como químico vou optar por realizar a extração ácido-base. A extração ácido-base utiliza de um funil de separação. Existe aqui uma abertura nessa parte superior do funil, no qual a gente faz inserção de líquidos ou de compostos diversos, e aqui embaixo tem uma torneirinha. Quando eu abro, o líquido se escorre e quando eu fecho ele para de escorrer. Nessa minha extração, eu vou adicionar nesse funil água. A água é um solvente polar que dissolve bem compostos carregados. É uma propriedade de compostos polares que conseguem solvatar muito bem compostos que possuem cargas positivas ou negativas. A água tem Por quê? Porque a água apresenta, então, um dipolo. Além da água, eu vou adicionar algum solvente orgânico. Neste caso, o solvente que eu vou escolher é o éter. Ele é apolar, que dissolve bem compostos neutros. Então, aqui está o rótulozinho só para a gente não esquecer. Éter fica em cima porque ele é menos denso do que a água. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a minha mistura, que eu almejo separar, purificar, e vou jogar no funil de separação. Se todos eles estão na forma neutra, ou seja, não estão carregadas, eles vão ser dissolvidos muito bem pelo éter e não vão ser dissolvidos na água. Vamos então, a partir dessa montagem desse sistema de extração ácido-base, a gente vai considerar duas situações. A primeira, se o pH da fase aquosa for próximo de 2,8, 2,6. Por que eu estou colocando esses valores? Porque se a gente observar o ácido acético, que é esse azulzinho que eu estou colocando aqui, a gente tem que a ionização dele vai ser igual a H+, mais AC-, como está nessa equação química aqui. Só uma coisa, não sei se repararam, mas cada um desses compostos eu representei com uma cor e uma geometria diferente aqui, né? Para o ácido acético, a gente tem que o pKa é igual a 4,8. Se a gente olhar na tabelinha e lembrar de Henderson-Hasselbalch, quando o pH é igual a pKa menos 2, a gente vai ter uma maior concentração de HA. Então aqui, pH é igual a pKa menos 2, a gente vai ter que o pH é igual a 2,8. Quando o pH da fase aquosa for igual a 2,8, 99% do ácido que estará solubilizado na fase aquosa estará na sua fase protonada. Ou seja, se essa solução aquosa aqui
está com pH muito baixo, 2,8, isso significa que qualquer ácido acético que eventualmente estivesse dissolvido nessa água não ia ter muita afinidade por essa solução aquosa. Por quê? Porque o ácido acético protonado ele é neutro e a água dissolve bem em compostos carregados. Ácido acético protonado não é carregado, logo ele tem mais afinidade com o éter. Ou seja, de novo, se o pH dessa fase aquosa for igual a 2,8, nenhum ácido acético vai estar solubilizado aqui. Por quê? Porque a maior parte vai estar protonada e a forma protonada, sendo neutra, vai preferir estar solubilizado nessa fase orgânica, no éter. Vamos dar uma olhada agora na anilina. A anilina, o pKa dela é igual a 4,6. Isso significa que ela é uma base que gera um ácido conjugado. E o ácido conjugado, que é o benzeno ligado ao NH3+, não é a melhor maneira de representar aqui, mas é um benzeno ligado ao NH3+. Este ácido conjugado ele se ioniza na sua base e no próton, H+. O pKa do ácido conjugado da anilina é igual a 4,6. Então saibam a diferença aqui do que é pKaH. O pKaH é o pKa do ácido conjugado de uma base. Se a gente lembrar aqui do Henderson-Hasselbalch, quando o pH é igual a pKa menos 2, vai haver uma maior concentração do ácido na sua forma protonada. Então a gente tem aqui que em pH 2,6 vai ter 99% da anilina na sua forma protonada. Ou seja, se o pH for 2,6 dessa solução aquosa aqui embaixo, a anilina vai preferir estar na sua forma protonada. E ela, nessa forma, é carregada. Já que compostos carregados solubilizam muito bem em água, a anilina que estava na fase orgânica vai sair da fase orgânica e vai ir para a fase aquosa, nesta forma aqui. A gente acabou, então, separando a anilina dessa mistura que continha azobenzeno, ácido acético e anilina. O que eu vou fazer, então? Tem uma torneirinha aqui. E esse é um sistema bifásico. Eu posso abrir essa torneirinha e coletar a fase aquosa. Essa fase aquosa que contém, então, a anilina, eu vou separar e vou deixar ela de lado. O que a gente fez, então? Separou um composto com pHs baixíssimos, pHs muito ácidos, 2,6. pH 2,6, a anilina protonada foi para a fase aquosa. E o ácido acético? O ácido acético permaneceu na fase orgânica, porque ele é neutro na forma protonada. O que a gente vai fazer então? Tá, separamos a fase aquosa. Depois disso a gente vai o quê? Abrir esse funil e colocar mais água ali dentro. A água vai para baixo, porque ela é mais densa, o éter fica em cima. Os compostos que estavam no éter, na fase orgânica, que são neutros, eles ainda permanecerão no éter. O que a gente vai fazer então? A gente vai olhar uma outra situação, um pH maior do que o pH 2,6 que a gente observou. Quando o pH é 6,8, o que acontece com o ácido acético? O pKa dele é 4,8. Para o pH ser igual a 6,8, o pH vai ser igual a pKa mais 2. E o pKa é 4,8. Então a gente tem aqui um pH 6,8. A equação Henderson-Hasselbalch vai se equivaler a essa aqui, no qual a maior quantidade do nosso ácido vai estar na sua forma desprotonada. Aqui, 99% vai estar na sua forma de acetato, desprotonada. O ácido acético, quando ele se desprotona formando o acetato, ele fica com uma carga negativa. Logo, quando o pH da solução aquosa aqui, nessa parte de baixo, é igual a 6,8, a grande maior parte do acetato vai estar na sua forma desprotonada. Logo, ela vai ter mais afinidade com a água do que o éter. Então, o que vai acontecer? Elas vão se dissolverem na fase aquosa, saindo da fase orgânica. O que a gente vai fazer então? Abrir a torneirinha do funil, coletar a fase aquosa e separar ela. O que sobrou no meu funil? Somente a fase orgânica com o azobenzeno. Eu só abro essa torneirinha e coleto o último produto então, o último composto químico que estava na nossa mistura que a gente queria separar. Então a gente tem então aqui 3 beckers com os 3 compostos separados. Eles estão em solução. Existem diversas técnicas
que a gente pode fazer no laboratório para tirar esses solventes daqui, se é o nosso intuito. Eu posso usar da evaporação, eu posso fazer outra extração, eu posso usar de diversas coisas, ok? Mas o que é importante aqui, é que ao final dessa extração ácido-base, a gente tem uma separação. Mas, professor, a gente está olhando aqui quando o ácido ou a sua base conjugada está em 99%. Poderia ser 99,9%? Poderia ser 100%? Poderia. Mas, para uma extração ácido-base que a gente faz em laboratório, 99% é mais do que o suficiente. Pessoal, só mais uma coisinha. O azobenzeno aqui, durante todo esse processo, permaneceu na fase orgânica, no éter. Por quê? Porque ele é apolar, tem afinidade por compostos apolares e ele não age como um ácido ou como uma base nessas condições. Ele vai ser sempre neutro, ok? Então vamos lá, como que a gente aplica isso num exercício? Aqui tem um exercício. Como você separaria uma mistura de azobenzeno, ácido acético e anilina? Vidrarias e materiais disponíveis, um funil de separação, alguns beckers, um éter, que a gente vai usar como fase orgânica, água pura, soluções de base e de ácido para a gente modificar o pH, ok? Aqui tem as estruturas e os pKAs, pKa do ácido acético e o pKaH da anilina. O que a gente vai fazer primeiro? Gente, primeira coisa, montar o sistema de extração ácido-base com funil de separação contendo a fase orgânica e a fase aquosa. Eu vou ter que pegar essa vidraria e colocar as duas fases lá dentro. A segunda, eu vou adicionar essa minha mistura que eu quero separar no sistema. Quando eu faço isso, eu já tenho que entender aonde vai cada composto. Se está tudo neutro, esses compostos vão ser solubilizados na fase orgânica, no éter. Próximo passo, a gente vai acidificar até o pH 2.6 para anilina protonada carregada ser solubilizada na fase aquosa. Isso aqui eu vou saber de que forma? Eu vou lembrar da equação de Henderson-Hasselbalch, qual o formato que ela toma, quando eu quero que o ácido esteja na sua maior parte da forma protonada ou não. Então a gente tem aqui que o ácido conjugado da anilina, o NH3+, tem o pKa igual a 4,6. Quando o pH é igual a 2,6, ou seja, pKa menos 2, a anilina vai preferir estar na sua forma protonada, na sua forma de ácido conjugado. Essa anilina vai para a fase aquosa. O que eu faço então? Retiro a fase aquosa junto com a anilina. Vai sobrar o que no funil? Vai sobrar a fase orgânica com o ácido acético e o azobenzeno. Depois eu vou fazer o que? Adicionar mais água no funil de separação para refazer o sistema bifásico, para voltar a ter essas duas fases. Então eu vou acidificar a água, que geralmente tem o pH neutro, 7, até 6,8, para o ácido acético ser solubilizado na fase aquosa. Como é que eu sei disso? Que quando o pH é igual ao pKa mais 2, vai haver uma maior 99% de concentração, de conversão do ácido na sua forma desprotonada. E o ácido acético desprotonado é carregado. Logo, ele tem afinidade pela água. Ele vai ser solubilizado na água, separando-se, então, do azobenzeno. O que eu vou fazer, então? Retirar a fase aquosa junto com o ácido acético. Depois, o que vai sobrar? O azobenzeno ficaria, então, na fase orgânica durante todo esse processo, porque ele é neutro e não age como ácido ou como a base. E é assim que a gente faz uma extração ácido-base no laboratório. Muitas vezes não é tão simples assim, mas a teoria, a maneira e o método é esse. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para o Edward ou para mim no meu e-mail, como está lá no Moodle. Então, se a gente entrar lá no Moodle, tem aqui uma parte de monitoria e informações. Aqui nessas informações tem os horários que eu estou mais disponível para ajudar vocês com dúvidas, etc. Aqui tem o meu e-mail, só mandar e-mail para mim. Se alguém não puder esses horários, a gente conversa pelo e-mail e a gente tenta fazer alguma coisa que fique melhor para todos, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até uma próxima.